respeito desse princípio, né, que diz que não somos todos iguais, né? Cada ser humano é único, é diferente dos outros, seja na sua história, nas suas crenças, nas suas habilidades, nas suas capacidades. E hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre isso, né? A primeira questão, né, é que essa diferença ela só aparece na medida em que a gente se relaciona com outras pessoas, né? Como seres sociais, né? Praticamente todos os seres humanos fazem isso, né? E a gente faz isso em diversos papéis, né? Pode ser como pai, como filho, como cônjuge, como colega, como patrão, como cliente, como empregado, como amigo, como vizinho, como companheiro. E a gente precisa ter consciência, né, de que em cada um desses relacionamentos, né, as pessoas são diferentes, né? A gente não deve se comparar, nem se achar melhor, nem pior, né? Nós vimos já nos 2 encontros anteriores aí uma diversidade de situações onde isso pode ser desafiador, mas dentro do que cada um tem a ofertar para os demais, né, a gente sempre tem pontos de valor, certo? Um outro aspecto que é importante aqui a gente relembrar, nós trabalhamos isso já em alguns outros princípios, né, aquilo que a gente chama dos nossos círculos sociais, né, onde para facilitar a compreensão a gente se coloca no centro e depois nós temos aí vários círculos, né, ao redor da gente, sendo que o círculo mais próximo é o círculo familiar e o círculo mais distante é o círculo que nós chamamos aí de social, que depende, né, a sua configuração aí, claro, de cada um, né? Cada um tem alguns círculos que frequenta em comum com outras pessoas, mas pode ter outros que são individuais de cada um. A gente, né, vai trabalhar mais com isso daqui a pouco, mas a gente sempre usa essas referências para organizar as nossas reflexões, né? Então vamos começar aqui pelo centro, né, pela gente mesmo. A primeira pergunta aqui é sobre se a gente tem consciência, né, do conhecimento preciso, né, de quais são meus deveres e direitos em cada tipo de relacionamento que participo, né? Tem ambientes onde a gente às vezes participa sem muito envolvimento ou sem muito entusiasmo ou até de forma desleixada e em função disso acaba tendo dificuldades que seriam muito facilmente corrigidos, né, se a gente tivesse esse conhecimento. Só com esse conhecimento, por exemplo, né, que a gente pode perceber se em algum desses relacionamentos existe uma inversão ou uma sobreposição de papéis, né? Pode ser que uma sobreposição quer dizer que alguma atividade está sendo duplicada, né? Que além da gente, mais alguém que está nesse relacionamento com a gente está fazendo a mesma coisa, o que é um desperdício de recursos, né, de algum tipo, com certeza, e que, portanto, deveria ser evitado. A outra questão é a questão da inversão, né? A inversão significa que alguém está tomando o lugar que deveria ser do outro. Isso pode ser o funcionário que quer dar ordens no patrão, o filho que quer dar ordens nos pais, né? Ou qualquer outro relacionamento onde alguém está tomando o lugar que, na verdade, não é dele. Tá certo? A questão é o seguinte,
é assim, todos nós somos inteligentes o suficientes para, ao participar desses relacionamentos, perceber que sempre vai haver pontos de melhoria. E a pergunta então visa a gente se questionar: o que que eu faço diante desses aspectos ou desses pontos onde eu percebo que eu posso melhorar, tá certo? A gente tem, em geral, duas saídas possíveis. Uma é me justificar, é eu montar um discurso para explicar para os outros por que que eu estou fazendo aquilo daquele jeito. E aí eu estou indiretamente dizendo que vou continuar a fazer desse jeito. A outra alternativa, se eu percebi que de fato eu tenho um ponto que eu posso melhorar, então eu posso escolher transformar esse ponto num objetivo pessoal para depois ser trabalhado com metas específicas para de fato melhorar aquele ponto. É claro que isso não é fácil, tá certo? E a gente sabe que existem momentos na vida que a gente enfrenta adversidades que são tão grandes que a gente acredita não ter energia suficiente para poder mudar a situação, né? E a questão fundamental aqui é assim, a gente precisa, se isso vir a acontecer, ter consciência disso, né, para poder aceitar essa situação, né, para depois poder eventualmente começar a trabalhar com ela. Do outro lado, né, contrapondo essa questão, né, tem essa famosa frase que muitas vezes as pessoas usam, né, como reação a determinadas cobranças, né, e diz assim: eu não pedi para nascer, né? Na verdade, nenhum de nós pediu para nascer, porque antes de nascer a gente não tinha consciência que estava vivo, né? Aliás, só desenvolvemos essa consciência alguns anos depois de nascer, né? Então a gente precisa pensar muito bem aí o que que isso significa, né? E saber lidar com essa objeção, né? Se alguém colocar isso pra gente, né? Essa é uma, no fundo, uma justificativa, né, que não leva a lugar nenhum, né? Por último, né, a gente precisa aprender a reconhecer a diferença, né, entre autoridade e autoritarismo, porque todo relacionamento, não importa qual daquele monte que nós colocamos nos slides anteriores, ele vai em algum momento exigir algum tipo de, de submissão a um processo de hierárquico, né? Pode ser, dependendo do tipo de relacionamento, num casal, que isso vai alternando ao longo do tempo, né? Uma hora um escolhe em que restaurante vai, depois é o outro, né? Ou pode ter outro processo de acordo, tá certo? Às vezes no mundo do trabalho isso pode não ser desse jeito, mas mesmo assim é possível, né? A gente ter pessoas que têm autoridade no trabalho, mas que não são autoritárias, porque na hora de tomar decisões vão, né, se seguirem os nossos princípios de liderança aqui, né, consultar os demais, pelo menos, antes de tomar uma decisão e pensar no bem-estar de todos. O grupo de questões seguintes aplica-se ao ambiente familiar, né? Então aqui a gente precisa, na verdade, fazer as mesmas reflexões em relação aos nossos familiares, né? Então, da mesma forma que nós devemos estar cientes de nossos direitos e deveres, cada membro da nossa família também deveria estar. E aí, se a gente enfrentar a situação que alguns não estão, então nós temos aí uma escolha a fazer, que é dedicar esforços para que as pessoas reconheçam isso, ou abandonar esse comportamento. E essa é uma escolha que cada um de nós tem livre-arbítrio para fazer, que pode ser mudada ao longo do tempo, mas que precisa ser tomada de maneira
consciente, não ficar alternando entre essas duas situações sem pensar. Uma ajuda nesse processo, né, é a gente aprender a observar os comportamentos dos outros, né? Uma ação vale mais que 1000 palavras. Então a gente tem que observar se os comportamentos que os outros estão apresentando, né, são comportamentos pelos quais eles devem ser responsáveis individualmente ou não. Isso é fundamental para a gente evitar de ser, entre aspas, controlado ou manipulado pelos outros, né? Porque se alguém conseguir, mediante o uso das palavras, controlar a gente, então isso significa que a gente pode ser controlado por qualquer pessoa que aprenda essas palavras. Isso obviamente não vai levar a relacionamentos saudáveis. Bem, por último, a gente tem essas mesmas questões nos diversos círculos sociais, né? Em cada um deles a gente pode melhorar a nossa forma de trabalhar. E nesses ambientes onde tem muito mais diversidade, muito mais pessoas em geral do que na nossa família, é muito mais fácil a gente encontrar pessoas que são muito diferentes ou que são considerados excluídos ou especiais pela sociedade. E quando alguma dessas pessoas não cumpre seus papéis da forma que a gente considera adequada, né? Então, a maneira da gente pensar a respeito disso tem que ser bem diferente do que no ambiente familiar, né? Porque a gente pode estar com pessoas com as quais a gente não tem o mesmo nível de intimidade, ou com pessoas cujo nível de capacidade eventualmente gera dificuldades concretas, né, para algum tipo de diálogo construtivo em função das próprias características das pessoas. Seja lá como for, sempre é possível, né, em combinação com outras pessoas que participam desses ambientes, a gente trabalhar em iniciativas que façam com que, ao longo do tempo, essas dificuldades afetem menos pessoas, né? Bom, tudo isso aí são, então, na verdade, questões para a gente refletir, e isso é uma coisa que a gente precisa aprender a colocar em prática. Na próxima semana, nós vamos trabalhar mais com esse princípio, né, voltado para a questão das metas. Mas aqui eu gostaria de deixar um spoiler para vocês, né, irem pensando, né, esse diagrama, né, desses círculos sociais é bom para a gente entender do que nós estamos falando, né? Qual é a distância da gente e das pessoas com as quais nós estamos envolvidos. Mas além dessa questão da distância, a gente tem outras variáveis, né, que precisa identificar, né? Então eu vou trazer uma sugestão de como fazer isso na próxima semana, para que a gente possa avaliar. Primeiro, né, nem todo mundo tem os mesmos círculos sociais, e muitas vezes tem aqueles que a gente interage pouco, que se fizer a pergunta agora para qualquer um de nós, ó, me diz aí quais são, a gente vai acabar esquecendo de algum, porque pode ser que a gente tenha lugares que a gente só frequenta uma vez por ano, ou uma vez por semestre, e aí a gente, na maior parte do tempo, nem se lembra deles, né? Então é importante, né, que a gente tenha essa consciência, né, porque a escolha, né, do uso desse recurso, o tempo, muitas vezes é da gente, né? E a outra questão que é importante para a gente poder identificar onde que eventualmente há pontos de melhoria, né, é de que maneira a gente sente a existência de harmonia ou de desarmonia nesse relacionamento onde a gente participa. Porque
Se a harmonia não existe ou ela deixa a desejar, isso significa que ali tem uma oportunidade de melhora. Se ela é real ou não, tudo isso nós vamos ter que pensar, avaliar. Mas na medida em que a gente listar quais são, fica mais fácil, né, da gente ter a visão do todo e poder tomar a decisão em quais delas e em que ordem a gente vai querer trabalhar ao longo do tempo.